Olá, eu sou o Padre Rafael Vieira e nós estamos aqui para mais um vídeo da série Conhecendo o Instituto Meninos de São Judas Tadeu, o IMSJT. Seja bem-vindo ao nosso vídeo e não sei se você lembra, mas no vídeo passado nós falamos sobre o funcionamento de um SAICA, um Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, que é um dos trabalhos desenvolvidos aqui por nós do IMSJT. E hoje você vai ter a oportunidade de conhecer como que funciona por dentro, ou seja, como que funciona uma casa-abrigo, como que as crianças vivem aqui junto conosco. Você sabe que o Instituto Meninos de São Judas Tadeu foi fundado há 75 anos atrás e é uma grande obra da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, presente aqui na Zona Sul de São Paulo. Por isso, seja bem-vindo, vamos conhecer um pouco de como funciona uma casa-abrigo. E hoje, para começar, queria chamar aqui a Emília, que é a gerente do SAICA. Muito bem, Emília, seja bem-vinda. É importante que nós frisemos que toda casa-abrigo tem uma estrutura de funcionamento. E para começar, nós vamos apresentar a gerente do SAICA, que é a Emília. Então, Emília, conta um pouco para nós o que significa ser gerente do SAICA. E claro, depois de você tem toda uma estrutura de pessoas. Então, explica para nós como é que funciona, qual que é o seu trabalho e como funciona essa estrutura. Sim. Ser gerente de um SAICA envolve um pouco da parte administrativa do serviço, parte de RH, também funciona como um suporte para a equipe técnica, né? O SAICA, ele possui hoje, o nosso SAICA possui uma equipe de 23 colaboradores, sendo eu como gerente. Eu tenho 3 técnicas que cumprem funções diferentes, né? A técnica pedagoga, a técnica assistente social e a técnica psicóloga. E cada uma tem ali, cuida de uma parte, né? A psicóloga da saúde, a assistente social da parte do social, né? Faz uma conversa com as famílias, um atendimento com os acolhidos também. A técnica pedagoga, ela faz o direcionamento da parte da educação e temos os orientadores socioeducativos, que são os colaboradores que cuidam das crianças de uma forma mais direta, dando alimentação, o banho, levando para saídas externas. Nós temos também os colaboradores da parte operacional, que é cozinha, limpeza, o nosso motorista. Então, de uma certa forma, eu ajudo a administrar essa equipe e também dou um suporte, diálogo, conversa com os acolhidos, as crianças e adolescentes. Essa é uma estrutura institucional, então são muitos funcionários envolvidos, mas nós sabemos que todo SAICA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é, na verdade, uma casa de família. Como que é isso? Como é que é promover? O seu trabalho como diretora dessa casa seria mesmo promover com que as crianças estivessem em um ambiente familiar. Tá certo dizer isso? Isso. O SAICA, ele tem que ter um aspecto acolhedor, né? Apesar dele ter um viés institucional, porque nós somos uma instituição, ele tem que ter um caráter acolhedor, ser mais próximo de uma casa, né? Tanto é que nós não podemos ter placas externas, né? Então a gente tem que ter essa característica mais de casa. Onde as crianças se sentam acolhidas, se sentam num ambiente de família, porque todas as crianças que aqui estão não tem família, é isso? Depende de cada criança e de cada adolescente. Então, cada criança ou adolescente que é acolhido, eles têm um processo individual e aí a gente vai fazendo todo o trabalho junto com o fórum, com uma rede de serviço socioassistencial de referência de cada família. Então, tem crianças que podem sim ir para uma fila de adoção, tem crianças que nós vamos trabalhar com uma família de origem e tem crianças que nós vamos trabalhar com a família extensa, que é aquilo que a gente explicou um pouquinho no vídeo anterior, né? Então, cada criança e adolescente tem um processo individual e que a gente vai trabalhar de acordo com a realidade dessa criança e dessa família. Então, na verdade, nós poderíamos dizer que o SAICA não acolhe somente uma criança, mas acolhe todo o universo da criança, a sua família, tem todo um trabalho que é feito
de restituição para que essa criança possa voltar para a família, é isso? Sim, quando é o caso, sim. Por isso que existe, né, a equipe técnica no serviço, que são elas que dão direcionamento, fazem esse intercâmbio, esse diálogo com as redes de serviço de referência da família, com o fórum, faz os atendimentos com os familiares, né? Nós também conversamos com eles, fazemos os atendimentos, então há todo esse trabalho para assistir. E com a criança e adolescente também, né? Quando a gente recebe uma criança e uma adolescente, a gente também faz todo esse trabalho de escuta, né? De acolher, porque é um ambiente diferente. Muitas vezes eles chegam com medo, com receio, por não conhecer a casa. Então, não só as técnicas, mas toda a equipe também é preparada para acolher, para trabalhar também a individualidade dele dentro de um serviço. Agora conta um pouco pra gente assim, a sua prática como gerente do SAICA. Tem muito documento para assinar? Como é que funciona? Como é que é isso? Tem. O SAICA, né, nosso SAICA aqui, ele tem uma parceria com a Prefeitura de São Paulo. Inclusive, nós renovamos a parceria agora em novembro, então nós temos uma parceria efetivada até 2026. E a gente faz toda uma prestação de contas para o poder público e também internamente, né? Nós temos reuniões com os padres, com o pessoal do RH do Instituto, do administrativo. Então, tudo isso a gente também tem que prestar conta, documentar, arquivar. Existem alguns processos, né, que a gente tem que alimentar. Além do acompanhamento nas atividades administrativas, os religiosos, tanto os padres quanto o fráter, faz os acompanhamentos das atividades pastorais, que são a catequese, alguns atendimentos individuais, algumas atividades que trabalham a espiritualidade dos acolhidos. Então, além do trabalho humano, do desenvolvimento humano das crianças dentro da casa, da organização dos funcionários, ou seja, da rotina, da vida da casa, você também trabalha no administrativo da casa, ou seja, toda a contabilidade, as demandas, prefeitura junto ao fórum em relação às crianças, esse todo é o trabalho da gerente, é isso? Sim, tem também essa parte administrativa interna, que é fazer compras, né? Então toda a parte de compras de alimentos, de medicamentos, compras de materiais escolares, pedagógicos, porque os nossos acolhidos, além de frequentar as escolas, a gente desenvolve atividades com eles. Então, a gente também tem todas essas listagens de compras que eu faço, executo junto com os colaboradores de cada setor. Por exemplo, com a cozinha, né, as meninas, elas geralmente me passam mensalmente uma lista de compra. A lista de açougue, de verdura é feita semanalmente. Elas têm uma referência e eu, junto com elas, elas me passam quais são as necessidades, as demandas e eu executo as compras. Muito bem, agora nós estamos aqui com a Lucilene, que é técnica assistente social do SAICA São Judas Tadeu. E a Lucilene vai nos explicar um pouquinho para nós o trabalho que ela desenvolve aqui no SAICA. Muito bem, Lucilene, bem-vinda aqui no nosso vídeo. Como que é? O que faz um assistente social dentro de um SAICA? Então, o papel do assistente social é trabalhar diretamente com os acolhidos e com a família. Muitos vêm por situação de vulnerabilidade social, riscos, violências, negligência, abandono. O meu papel em si, né, é avaliar a possibilidade de retorno ao convívio. A gente faz algumas buscativas, né, da família nuclear, que é pai, mãe, irmãos, e a família extensa, que é avós, tios e primos de primeiro grau. Havendo essa possibilidade, a gente articula junto com a rede para haver suporte para aquela família, entendendo que há necessidade de melhorar aquele ambiente familiar para recebê-lo novamente. Então, eu faço os encaminhamentos para que tenha todo o suporte necessário, que a família se emancipe mesmo, tenha condições de requerer os seus direitos, tenha algum benefício assistencial, previdenciário, que ele tenha tudo necessário para que não volte a colocar a criança ou o adolescente em situação de risco novamente. E que ele se desenvolva e cresça com saúde, também que a sociedade também reconheça os direitos da criança e que reafirme e dê a ela esses direitos que já são dela mesmo, né? Interessante.
Eu sei que, por exemplo, nas casas-abrigos, é todo um trabalho de sigilo, porque, claro, essas crianças têm direito também a esse sigilo. Mas você poderia nos contar um caso de como que foi feito um acompanhamento, como se desenvolveu? Sim, nós temos inúmeros casos e que deram certo, né? Por isso que eu acho que é possível sim a reintegração. Temos um caso, né, de um grupo de irmãos que vieram aqui por negligência mesmo da família. Essa mãe vivia em situação de rua mesmo, né, e colocando os filhos em risco. A gente conseguiu fazer com que essa mãe refletisse a importância de oferecer todo o cuidado. Eu acho que era muito mais a questão de não ter uma informação, né? Então, ela se vinculou, assim como as crianças, ela também se vinculou a nós. Então, esse trabalho de reestruturação foi feito de uma forma mais fácil, focado no objetivo. Então, essa mãe conseguiu alugar um outro espaço, começou a trabalhar, começou a realmente ser independente, né? Entendendo que ela também, eu acho que foi uma reprodução familiar de coisas que ela vivenciou. Então, precisava realmente de alguém dizer para ela o que fazer e como fazer, né? Em alguns casos, é como se a gente tivesse que dar a vara e ensinar a pescar, né? Então, é mais ou menos esse trabalho de formiguinha que a gente faz, né? Ensina como e vai acompanhando para ver se esse processo realmente está funcionando, né? Então, a equipe técnica em si, ela cria estratégias para ajudar a família a conseguir sair daquela situação de caos que é possível. Lucilene, mais uma coisa só. No trabalho da assistência social, desenvolvido junto ao SAICAS, acontecem também as adoções. E é você que comanda esse processo de adoção? Ótimo, essa pergunta é muito interessante. Eu acredito que seja uma dúvida de muitos, né? Todo mundo acha que as crianças que estão aqui, elas estão para adoção, e não. O trabalho que nós desenvolvemos é de fortalecimento dos vínculos e de reintegração familiar, né? Por isso que nós fazemos a procura de família nuclear e extensa. Esgotado, né, essas possibilidades, assim se pensa em uma família substituta, que é a partir da guarda, da tutela e da adoção. A adoção em si, não somos nós quem fazemos esses trâmites legais, são as técnicas forenses. São elas, né, que colocam o nome, né, dessas crianças no Cadastro Nacional da Adoção. E elas fazem também o acompanhamento da família por um tempo. Nós do SAICA, a gente participa assim, desse processo de orientação daquele acolhido, de trazer para ele a possibilidade de entender que ele pode ser cuidado, ele pode ter afeto, mesmo não estando numa família sanguínea, né? Então, esse trabalho de preparação somos nós quem fazemos, mas os demais trâmites é feito pelas técnicas forenses. Nós só acompanhamos mesmo as crianças que retornam para o convívio familiar, e após o desligamento a gente faz um acompanhamento de 6 meses, né? Que é para ver se houve uma adaptação, se realmente não voltou para aquela situação de risco, se precisa de algum suporte necessário, que a gente faz a articulação de toda a rede para ajudar naquela emancipação social. Volto a dizer, você está acompanhando como que é sério o trabalho desenvolvido pelo IMSJT. E vamos lá, vamos continuar aqui conhecendo mais um pouco do SAICA. Nós estamos aqui com a Jussara, ela é técnica pedagoga do SAICA São Judas, e também vamos conhecer um pouquinho do trabalho desenvolvido por ela aqui. Muito bem, Jussara, bem-vinda. Obrigada. Nós queremos saber um pouco de como que funciona o seu trabalho. O que você faz dentro de uma casa-abrigo? Então, a princípio, todas as crianças do SAICA, elas estão matriculadas, né? Tanto a SEI, EMEI, elas participam do CCA, elas têm também atividades extracurriculares. A gente tenta inserir elas em cursos profissionalizantes para que elas tenham um pouco de noção do que é o trabalho fora daqui, né? Quando elas completarem a maioridade, tanto se elas ficarem aqui
ou se elas tiverem que voltar para as famílias, mas que elas saibam como funciona já, né? Que interessante. Então, um trabalho praticamente de desenvolvimento humano, Sim. né? E essas crianças, elas têm uma rotina Sim. diária escolar, né? Sim. E como é que ela funciona? Você que acompanha isso. Então, elas vão para a escola, depois quando elas chegam, depois da escola, elas têm alguns afazeres da casa, né? Rotina mesmo da casa. Depois do almoço elas vão para o CCA, para os cursos profissionalizantes, jogo de futebol, elas participam de atividades de esporte, de luta. Então, assim, é bem agitado, inclusive, a rotina deles. Que viu? legal. E todo esse trabalho, por exemplo, nas casas de família, o pai e a mãe verifica se a tarefa está em dia, como é que estão as notas na escola, e isso é tudo responsabilidade sua. Também, aí eu faço esse papel do pai e da mãe, né? Eu vou na escola quando é necessário, participo das reuniões. Se são chamados por conta de algum mau comportamento, eu vou até a escola também para poder dar esse respaldo. Uhum. Agora, uma curiosidade. Você já mencionou aí que as crianças têm atividades extras, né? Uhum. Essas atividades são fora da casa. Isso. Elas têm uma vida, então, fora do ambiente do abrigo. Nós tentamos, junto com os educadores, proporcionar, né, além das atividades extracurriculares, como eu já mencionei, de esportes, a gente tenta trazer para eles um teatro, cinema, eles participam de alguns projetos também, né, fazendo história, e assim, é bem bacana. Uhum. Por exemplo, aqui é uma casa onde tem crianças, mas também tem adolescentes, né? Os adolescentes gostam de sair, eles pedem bastante para sair. Bastante. E como é que funciona isso? A autorização para poderem fazer atividades fora da casa? Tudo é conversado, né? Porque assim, não é porque tudo eles querem que pode. A gente vai verificar a faixa etária, se está legal. Depende do passeio que eles pedem, se tem educadores disponíveis, se a gente pode acompanhá-los também, porque assim, eles não vão sozinhos, nós acompanhamos eles, né? Então tem toda uma dinâmica da casa também, então a gente tem que ver direitinho. Esse trabalho desenvolvido pelo SAICA é, no fundo, um trabalho de desenvolvimento humano e pessoal. E provavelmente aqui as crianças acabam desenvolvendo as suas aptidões, porque no desenvolvimento escolar e também na convivência com a sociedade que elas conseguem se constituir como pessoa, descobrir o sentido da sua vida, e tudo isso é proporcionado aqui dentro do SAICA. Vamos continuar, vamos dar mais um giro pela casa e conhecer mais com o pessoal do SAICA São Judas Tadeu. Olha, gente, nós estamos aqui num lugar muito importante dessa casa, um dos melhores lugares dessa casa. O padre já até estava experimentando alguma coisa aqui, porque nós estamos na cozinha. E, na verdade, essas crianças precisam mesmo se alimentar muito bem, porque estão todas em fase de crescimento. Olha, eu já sei que aqui na casa vocês são conhecidos como tias, né? Então, é a tia Branca e a tia Aline, não é verdade? É assim que as crianças chamam. Escuta, tia Branca, como que é cozinhar para essas crianças? Ai, padre, é gratificante, né? Todos os dias você levantar, saber que você tem aquele trabalho, que você vem, faz com amor, com carinho. E ser reconhecido, né? Porque as crianças vêm até a gente, agradece. Tia, a comida tá maravilhosa. Tem uns pequenininhos também que vêm, tia, faz uma sopa hoje, tia. Então, para mim, é muito gratificante. Eu gosto do meu trabalho. Que legal. Hoje você está fazendo panqueca, é isso? Isso. Nossa, que legal. E tem que ter uma criatividade, porque criança às vezes é difícil de comer ou não? Tem alguns que sim, não são todos que comem a alimentação que é oferecida. Né? E tem que ter todo aquele trabalho, né? Porque muitos deles nem conhecem o alimento quando chega aqui. Nossa, que interessante. Como que é a convivência com as crianças? Como que é? Olha, padre, eu tenho uma convivência boa com eles. Né? Porque a gente tem que dar o amor, o carinho, trazer a criança para você, né? Porque muitas das vezes ele chega aqui assustado. Né? Então são tirados da família, chega assustado. Então... E tem que convencer eles, às vezes, a comer. É importante, por exemplo, tem que comer verdura, legumes. Tem que ter toda uma conversa, né? Todo um trabalho, né? Para que o alimento seja apresentado e eles possam conhecer. Porque muitos deles não conhecem o alimento.
Que legal, que bom. Me fala um pouco de você, da sua história. Como é que veio parar aqui no SAICA? Bom, eu sou nordestina, né? Já venho de outro SAICA, né? Trabalhei no outro SAICA 10 anos e 7 meses. Então, eu vim parar aqui através de uma pessoa que já trabalhava aqui e me indicou, né? Que legal. Então, sempre trabalhou com cozinhando assim para as crianças? Sempre E a cozinha, os alimentos são parte da sua vida? É uma coisa que você gosta de fazer mesmo? Eu sou um pouco enjoada, a partir que a amiga já me conhece, né? Porque eu sou um pouco exigente, né? Eu gosto de tudo bem higienizado, minha cozinha organizada. Eu gosto do trabalho, não vou dizer perfeito, porque perfeito só Deus, né? Uhum. Mas eu gosto das minhas coisas bem, eu sou um pouquinho chata nessa Que bom. Gente, é muito gratificante desenvolver esse trabalho aqui no SAICA, onde essas crianças podem ter uma alimentação saudável, ter uma vida organizada em relação aos seus estudos, o seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, ter todo esse acompanhamento humano para que possam desenvolver a sua vida aqui na nossa sociedade e também no Brasil. Algo que é importante ressaltar é que no SAICA nós oferecemos diariamente 6 refeições para as crianças e adolescentes. Então, é o café da manhã, o lanche do meio da manhã, o almoço, o café da tarde, o jantar e a ceia da noite. Toda essa alimentação é balanceada e ela é orientada por uma nutricionista que é voluntária aqui do SAICA São Judas Tadeu. Então, aqui também nós vemos que, além de todo esse trabalho humano que nós fazemos com as crianças, também tem um projeto de integral sustentabilidade. Gente, olha, nós estamos aqui no espaço lúdico do SAICA, onde ficam os brinquedos das crianças, onde também acontecem várias atividades aqui. Eu estou aqui com a tia Ciane. Tia Ciane, conta para nós um pouco do que você faz aqui no abrigo. Eu ensino as crianças, né? Na limpeza, na lavagem da roupa, né? E quando precisa, ajudo a olhar eles, cuidar deles também, né? Uhum. Então você trabalha na orientação e na limpeza da casa. Também. Então, por exemplo, como que funciona? Cada criança aqui tem o seu espaço, tem o seu guarda-roupa. Cada um tem seu guarda-roupa, sua cama, sua toalha, seu pijama. E quem é que faz a limpeza disso? São eles mesmos? Eles lavam as coisas deles? Como que funciona? Eles lavam a roupa deles, né? E de segunda a domingo, eles que fazem a limpeza do quarto. E a gente, na terça-feira, faz a lavagem completa, a faxina. Faz uma faxina geral. Faxina Olha, geral. então deve ser bem trabalhoso, né? Porque botar as crianças para Tem uns que trabalhar... reclamam, que não faz bem feito, a gente vai lá, ensina de novo, fazer como é que faz, explica para eles como é que faz, né? Porque quando eles saem daqui, para eles, quando eles saem daqui, quando chegar lá para onde eles vão, né? Eles já estão sabendo limpar, fazer uma limpeza de um quarto, lavar a roupa deles, né? E conta aqui para nós, eles dão muito trabalho para arrumar a cama ou não? Dá. Mas tem que ficar firme, tem que ficar em firme, cima, tem que pegar no pé. pegar no pé e fazer com que eles desenvolvam aí, Verdade. porque é responsabilidade deles, as coisas deles, pertencem a eles. Verdade. Que bom. Tia Ciane, obrigado Obrigada a você. por participar aqui conosco e nós continuamos conhecendo mais do SAICA São Judas Tadeu. Nós estamos aqui no nosso tour pelo SAICA e agora nós estamos no quarto das crianças. Aqui, propriamente, é o quarto dos bebês. E eu tô aqui com a tia Carol. Bem-vinda, tia Carol, que ela é educadora, exerce uma função muito importante aqui para as crianças. Ela vai explicar um pouquinho do que significa o trabalho dela aqui no SAICA São Judas. Conta para nós, Carol. Bom dia. Então, o nosso trabalho é acolher, cuidar,
participar da rotina deles com um todo, como levar para a escola. A nossa rotina já começa pela manhã, no momento que a gente chega, leva eles para a escola, depois buscamos. Aí à tarde damos continuidade. Quem precisa ir para médico, nós acompanhamos nessas rotinas escolares e médicos. Enfim, a nossa função é estar a todo momento proporcionando que eles tenham direito a tudo, a uma vida social mais justa, né? Então é isso. Vocês são em quantos educadores na casa? Nós estamos com 14 educadores. 14 educadores, né? Bastante gente mesmo envolvida no trabalho, cuidando dessas crianças. E aí tem que levantar da cama, eles dão trabalho para acordar, como é que é? Alguns sim, mas assim, eles também já estão dentro da rotina. A gente chama uma, duas, mas com todo um cuidado. Eles já sabem o horário, porque assim, a gente tem que colocar que eles precisam cumprir com aquela rotina, né? Porque senão fica um quer acordar 11 horas, meio-dia e não dá, porque acaba atrapalhando toda a rotina. Então assim, a gente faz com que eles cumpram com a rotina, sempre conversando. Essa rotina é feita juntamente com eles, para que não fique uma coisa que seja muito ditada pelo educador ou pela equipe técnica. Então a gente procura fazer tudo junto. Conversar e fazer com que eles entendam que aquilo é importante para a vida e o desenvolvimento deles, não é? Isso, exatamente. Que bom, tia Carol. Obrigado, viu? Obrigado pela sua explicação e bom trabalho sempre aqui, viu? Muito obrigada, viu? Nós estamos aqui em mais um espaço do SAICA São Judas Tadeu e olha que bonito, se você perceber nas paredes estão os quadros que foram pintados pelas próprias crianças e adolescentes aqui da casa. E eu tô aqui com a Ingrid, que é a técnica psicóloga. E nós vamos conhecer um pouco do trabalho desenvolvido por um psicólogo dentro de uma casa-abrigo. Ingrid, bem-vinda. E nós queremos entender um pouquinho do seu trabalho aqui. Como que funciona? Tá, as crianças chegam, né, e a gente faz um acolhimento, né? Eu particularmente faço uma escuta qualificada, né? Um atendimento mais breve. Eles fazem acompanhamento psicoterápico com profissionais externos, ou da rede de saúde, né? Pelas políticas públicas, ou através de algum voluntariado. Nós acompanhamos também a parte da saúde, né? A saúde física das crianças, então consulta, atendimento multidisciplinar. Então, são esses algumas das funções do psicólogo no SAICA. E seu trabalho é de suma importância, né, para as crianças. E teria o que você enxerga como um desafio dentro da sua profissão aqui dentro do SAICA? Eu acho que essa parte realmente do acolher, né? As crianças chegam, as crianças, adolescentes, bastante fragilizadas, né? Até mesmo com uma ambivalência ali dos sentimentos, né? Então, com a segurança de estar vindo para um serviço novo, mas o medo também de estar vindo para um serviço novo, é a gente conseguir de fato acolher essa criança que muitas vezes não tem um entendimento do mal que estava passando com a família, né? Então, mesmo que esteja vindo para um lugar seguro, a família ainda seria o seu porto seguro, né? Então, é a gente conseguir fazer esse acolhimento e mostrar isso para as crianças, né? Que aqui é um lugar seguro, um lugar mais adequado. Que interessante. Olha, assim, como toda a história de todo ser humano, falando aqui agora com a psicóloga mesmo, né? Ele carrega lá os seus traumas, a sua história de vida, né? E as crianças e adolescentes que aqui estão não são diferentes, né? E todo esse acompanhamento, né? Em relação ao histórico familiar, aos traumas também que vêm na vida, no bojo da vida de toda pessoa, né? Esse trabalho também é orientado por você que desenvolve esse trabalho com as crianças e adolescentes. Sim, eles fazem, né, o acompanhamento externo, porém eu vou dando suporte, fazendo ali o meio de campo entre os profissionais e as crianças do SAICA, né? Todas as crianças, né, todo mundo tem as questões, os traumas, né, então isso vai repercutindo no comportamento, nas crianças muito no desenvolvimento, então é preciso ir fazendo esse meio de campo porque elas também são um pouco mais retraídas,
né? Como não tiveram essa segurança da família, elas não conseguem confiar em outras pessoas. Então, com o profissional psicólogo, né, que faz o atendimento individual, não é diferente. Então, a gente vai fazendo esse meio de campo, levando algumas informações a mais, até em relação aos processos, porque dependendo do andamento do processo, né, se foi para uma destituição, se proibiu uma visita, isso mexe muito com as crianças e reflete também nos atendimentos individuais. Que interessante, olha, você vê que todo esse trabalho, ele é envolvido de uma seriedade que realmente transforma vidas. Todas as pessoas precisam se autoconhecer, sarar suas feridas interiores, então esse processo também é feito e desenvolvido no SAICA São Judas Tadeu. Então, continuamos. Espera aí que nós vamos conhecer ainda mais aqui desse SAICA. Estou aqui com mais um colaborador do SAICA São Judas e como as crianças o chamam carinhosamente é o tio Silvio. E o tio Silvio vai contar um pouco do que é que ele faz. O que o senhor faz aqui, tio Silvio, no SAICA? Transporte, né? Eu cuido de transporte da área de transporte, né? Durante o dia todo. Todas as atividades que eles têm, né? Escolas, as creches, atividades esportivas, né? Consultas médicas e eu os levo durante todos os dias para todas as atividades. Então uma correria, busca a criança da escola, leva para o médico, leva para as atividades, é o dia inteiro literalmente na estrada com as crianças. O dia inteiro, das E como 7 da manhã às 5 da tarde. Levando as crianças. E como que é para o senhor trabalhar aqui? Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu trabalho aqui com alegria, muita alegria. É compensador, né? É gratificante trabalhar com eles, né? Com as crianças, os adolescentes, os jovens. E o desafio, né? Não é fácil não, mas a gente, com amor e dedicação, a gente consegue. O senhor acaba também, imagino, nos momentos em que estão com eles, porque estão sempre dentro aqui da Kombi junto com eles, né? Levando para cima e para baixo. O senhor acaba também tendo essa proximidade de aconselhar, de falar e também de educar. Porque quando estão com o senhor é que cuida, dá as broncas necessárias. Esse trabalho de transporte aqui é a extensão do trabalho, né? Aqui da casa, do SAICA, né? Do ambiente deles. Né? E quando eles estão comigo, do mesmo jeito. Conselho, sim. Muita amizade com eles também, né? Muita amizade com eles e eles me respeitam muito. E com certeza promove, né, um trabalho com muita segurança dentro de uma cidade tão complexa como essa que é São Paulo. Então esse trabalho do senhor é muito importante porque as crianças podem ter um bem-estar muito mais agradável para a sua vida, né? E também para desenvolver mais atividades o possível, né? Aí o que elas gostam de fazer, o que elas querem fazer. Tio Silvio, obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu agradeço. Esse foi um pouquinho do trabalho desenvolvido pelo Instituto Meninas de São Judas Tadeu no SAICA São Judas Tadeu. E é interessante frisar que toda criança e adolescente precisa desenvolver a sua vida dentro de um ambiente familiar, mas como nós sabemos que em algumas situações isso não é possível, nós fazemos com que esse processo provisório de atendimento e acolhida da criança seja um processo menos difícil para a vida de cada criança e adolescente, e que assim ele possa restituir a sua vida, enfim, viver e ter a liberdade de todo ser humano que é necessária. Se prepare para mais vídeos. Esse é um pouquinho do nosso trabalho. Eu queria convidá-lo a contribuir com essa obra, porque toda contribuição ajuda a salvar pessoas, ajuda a fazer com que essas crianças se desenvolvam
com mais saúde, com mais alegria, com mais esperança aqui no nosso Brasil. Por isso, se você quiser doar, acesse as nossas redes sociais do IMSJT e faça a sua contribuição. Qualquer contribuição para nós é muito importante para continuar desenvolvendo o nosso trabalho aqui na cidade de São Paulo. Deus te abençoe.